Aleluia. Diga comigo, Deus é bom e Deus é fiel. Você crê que Deus é fiel? Eu creio que Deus é fiel. É por isso que a gente vai continuar a nossa série de mensagens, Deus é. Semana passada você foi abençoado por uma palavra do Felipe aqui, que Deus é aquele que te chama. A gente estava na estrada e assistimos a palavra depois, na verdade foi depois, não foi na estrada. Eu sei quanto vocês foram abençoados, mas hoje a gente quer falar um pouquinho da fidelidade de Deus. Feche os teus olhos se você puder. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por esse tempo tão precioso na tua casa. Tem alguns irmãos que estão em casa, Pai, assistindo, com doenças e enfermidades. Nós declaramos agora o teu Santo Espírito visitando cada um. Nós declaramos o sangue do Cordeiro trazendo cura, anjos ministradores. Mas pedimos ao Senhor a tua presença nesse lugar. Fala ao nosso coração, Jesus. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui têm promessas do Senhor? Eu tenho promessas do Senhor. Você tem promessas do Senhor? Eu estou sonhando com cada promessa. Agora eu estou sonhando em casar meus filhos e ter netos. Ó, que louco esse negócio. A Vanessa, eu acho que não está sonhando isso ainda não. Mas eu já estou sonhando em fazer algumas coisas com os netos, com os filhos. Eu já estou sonhando com a multiplicação do nosso culto para 2 cultos em nome de Jesus. Domingo que vem tem batismo aqui nessa igreja, vai ser uma benção. Vou contar um segredo para você. A gente marcou o batismo, tinha uma pessoa para batizar. E eu falei para Deus, Deus, que seja uma, eu vou batizar do mesmo jeito. E ontem já tinha 6, a gente vai chegar em 10, em nome de Jesus, até domingo, 6 pessoas que vão se batizar. Esse é o nosso foco é através das células, ganhar pessoas para Jesus, batizá-las, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas nós temos pedido ao Senhor 50 batismos esse ano, e nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Amém, queridos? Lamentações, capítulo 3, 23, diz, grande é a sua fidelidade. Hoje nós vamos falar que Deus é aquele que cumpre as suas promessas, aquele que é digno de confiança. Você concorda comigo que nessa nossa sociedade está complicado confiar em gente? Está complicado confiar nas pessoas? Dia após dia você se decepciona com pessoas, você se decepciona com pastores, você se decepciona com líderes, você se decepciona com pessoas da tua família. Parece que as coisas estão complicando. Talvez aquilo que para você hoje chama de notícia, guerra, agitação, incerteza. Talvez a fidelidade que a gente precisa entender, a confiança, é dentro da família. Imagina comigo pais que precisam do cuidado dos filhos, filhos que precisam da proteção dos pais. Mas hoje eu vim nesse lugar para falar para você, na verdade só para te lembrar, que o nosso Deus continua sendo fiel em todas as circunstâncias. Não, acho que você não entendeu. Deus continua sendo fiel em todas as circunstâncias. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você tenha que pagar um monte de conta amanhã. Eu quero falar para você que Deus continua sendo fiel em todas as circunstâncias. Talvez você chegou aqui com uma doença, com algo grave, orando por alguém. Eu quero declarar, Deus é fiel em todas as circunstâncias. Sabe que é um desafio sustentar a casa. Hoje em dia, parece que você vai fazer um mercado, não sei se só eu passo por isso, mas parece que todo mês subiu tudo, né? Todo mês, na hora que a mulher está fazendo lá, passando as coisas no caixa, eu já estou com a mão estendida, assim, falando, Senhor, diminui esse preço, Senhor, faz multiplicar o salário. Sabe, parece que as coisas estão apurando, talvez seja a dívida da faculdade, talvez seja o desespero de não encontrar ou perder um emprego. A verdade é que a preocupação sempre dá um jeito de nos encontrar. A preocupação sempre nos encontra. Ela se esconde nas entrelinhas da nossa agenda, nos corredores da noite. Quantas vezes e quantas pessoas passam noites, acordam de madrugada pensando nas coisas que tem que resolver e não conseguem mais dormir. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Às vezes você acordar à noite e fala, meu Deus, eu tenho que resolver tal coisa amanhã. Eu tenho que pagar tal conta, eu tenho fulano que está esperando um boletim médico. E talvez você não se preocupava antes, talvez você esteja preocupado agora. Mas é nesse cenário de incertezas humanas
em que a certeza divina se torna mais poderosa. E qual a certeza? Grande é a fidelidade do Senhor. Grande é a fidelidade. Sabe, queridos, isso não é uma frase religiosa de efeito, não. Isso é uma âncora para a nossa alma. A gente precisa usar isso como uma âncora para a alma, para entender que não importa a situação que você está passando. Quando você acha que Deus não está contigo, Deus continua com você. Sabe, Jeremias escreveu, a gente tem falado de Jeremias nessa série, em meio a circunstâncias tão difíceis, ele falou assim: Deus continua fiel. E eu escrevi uma frase, dá um clique para mim, filho. Eu escrevi uma frase que diz assim, ó: aquilo com que mais nos preocupamos, muitas vezes revela onde menos confiamos em Deus. Vamos ler juntos? Aquilo com que mais nos preocupamos, muitas vezes revela onde menos confiamos em Deus. Se eu me preocupo com a minha família, talvez seja porque eu estou confiando um pouco que Deus está cuidando da minha família. Se eu me preocupo demais com as minhas finanças, talvez é porque eu não estou confiando que Deus é o meu Jeová Rafa, Deus é Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Aquilo que eu mais me preocupo, na verdade, está demonstrando que eu me confio menos no Senhor. É por isso que eu quero declarar em nome de Jesus: teus filhos vão ser uma bênção, tua casa vai ser tua bênção, os teus negócios vão ser uma bênção, as tuas finanças vão ser uma bênção. Se você coloca tudo isso no controle do Senhor, meu irmão, Deus é fiel e a gente pode confiar. É por isso que nessa mensagem eu quero te lembrar que Deus não muda, Deus não mente, Deus não falha, Deus é fiel, aleluia. Todos nós já fomos decepcionados por promessas humanas, quem nunca foi? Sabe, amigos que falharam, líderes que mudaram de ideias, sonhos que nunca se cumpriram. Mas há um Deus que não muda, há um Deus que não falha, há um Deus que não se esquece do seu povo, aleluia. Jeremias escreve em Lamentações, no meio da destruição de Jerusalém, e ele declara em Lamentações 3, 22, 23, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Será que você pode falar para umas duas pessoas: Deus é fiel na sua vida? Fala isso aí para ele: Deus é fiel na sua vida. Aleluia. As promessas de Deus não expiram com o tempo, elas não se desgastam com a circunstância. Se Deus prometeu, vai acontecer, meu irmão, pode ter certeza disso. Sabe, eu sempre lembro que minha mãe fez uma promessa para Deus, que pediu para Deus que não morresse antes de ver os netos tocando na igreja. E aí o dia que ela viu o Asaf e o Abner tocando, eu lembrei da promessa. Falei: vixe mãe, a promessa. Ela falou: não, ainda tem as meninas ainda vão tocar. Eu falei assim: graças a Deus, que elas demoram uns 15 anos para tocar, porque a gente quer que isso viva muito. E agora ela já começou a falar assim: não, eu vou ver, é os meus bisnetos. Já está crendo, porque ninguém quer morrer. Mas deixa eu falar uma coisa: aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Vou falar de novo: aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem honrou pai e mãe? Quem honrou pai e mãe bastante? Levante a mão. Você vai viver muito, irmão. Não, vou falar de novo, você não falou amém. Se você honrou pai e mãe, você vai viver muito. Agora, se você não honrou, meu irmão, você está fuzilado. Credo, pastor, palavra de maldição essa? Não. A palavra de Deus é séria. É por isso que de vez em quando a gente vê gente morrendo antes da hora na nossa concepção. Vai ver a história. Eu costumo falar que os velórios mais difíceis são aqueles velórios que têm remorso. Qual o velório que tem remorso? Aquele que a filha nunca amou o pai, e aí vê ele no caixão, e aí vem o remorso, e começa a gritar, começa a chorar: ah, meu Deus. Ei, irmão, já foi. É por isso que a gente precisa entender que a palavra de Deus é fiel. Deus é fiel. Por quê, queridos? O primeiro princípio que eu quero falar com você nessa noite, hoje eu tenho que correr, porque a gente tem ceia e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tenho 20 minutos para aplicar essa palavra, vai ser um desafio. Mas a primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus é fiel em sua natureza. Vamos falar juntos? Deus é fiel em sua natureza. Não é que Deus está fiel, Ele é fiel. Não é que Deus está sendo fiel na sua vida. Não, Deus por natureza, Ele já é fiel. Isso é parte essencial de Deus. Ele não apenas tem fidelidade, Ele é fiel. E diferente de homens que mudam, de mulheres que mudam, de pessoas que se arrependem, Deus é constante, Deus é íntegro, Deus é imutável. E se Ele falou para você que Ele é fiel, Ele vai continuar sendo fiel.
Não importa a situação que você está passando, se Deus te deu uma palavra que Ele vai ser fiel, Ele vai ser fiel. Eu lembro quando a primeira cirurgia bariátrica, quando eu já estava no hospital lá 26 dias, eu comecei a me questionar com Deus, falar: Deus, por que tudo isso? Eu já contei essa história aqui. De repente entra uma mulher lá, uma nova faxineira, e ela falou assim: o senhor é o pastor? Eu falei: ela falou: o senhor é famoso aqui dentro. Eu falei: por quê? Porque todo mundo achou que o senhor ia morrer, o senhor está aqui ainda. E Deus falou para mim assim: te segurei todos esses dias aqui para orar por essa mulher. Eu falei: Deus, não podia ter mandado ela mais cedo, né? Para que ficar 26 dias para ela entrar aqui? E essa mulher entra lá, e ela começa a me contar a história dela, que ela era estéril, marido estéril, eles não podiam ter filhos. E o Espírito Santo falou assim: é sobre essa mulher que você vai orar. E eu estava lá no hospital já há 26 dias, sofrendo. Eu falei: senhora, a senhora me permite fazer uma oração para a senhora? Ela falou: qual? Eu falei: sim, eu senti de orar para que a senhora engravide. Ela falou assim: pastor, tanta gente já orou. Eu falei: tá bom, eu não sou melhor que ninguém não, mas a misericórdia de Deus, Deus falou que para orar. A senhora aceita? Ela falou: eu aceito. Ela deixou a porta aberta, eu coloquei a mão no ventre dela, nós oramos, declaramos um milagre. Passa-se alguns meses, eu estou andando na cidade, vem aquela senhora, barrigudinha, obrigado pelo aleluia, aquela mulher barrigudinha, e olha para o marido dela e fala assim: olá o pastor, aquele é o pastor. Eu falei: não lembrei, falei: quem é a senhora? Ela falou assim: o senhor orou por mim lá no hospital, e eu estou grávida hoje. Irmão, eu podia pegar toda aquela glória para mim e falar assim: eu sou bom mesmo, mano. Quando eu oro, as coisas acontecem. Mas não lembrava nem da irmã. De verdade, não lembrava. Por que eu estou te falando isso, querido? Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Não importa a circunstância que você está vivendo, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus liberou uma palavra sobre a tua família, vai acontecer em nome de Jesus. Deus é constante, Deus é íntegro, Deus é imutável. Aquilo que Ele fala para você, Ele vai fazer. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. A palavra diz isso em Números capítulo 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria a Ele, não faria, ou falaria a Ele, não confirmaria. Aleluia. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu na tua vida, Ele vai fazer, meu irmão. Se Ele deu uma promessa na tua vida, Ele vai fazer. Se Ele liberou uma promessa na tua casa, vai acontecer. Receba com fé. Quando nós falamos dos atributos de Deus, a gente não está falando de apenas qualidades que todo mundo tem. Nós estamos falando de qualidades essenciais do Senhor, que Ele tem por natureza. Esse texto de Números fala como que Deus age. Deus não age como nós, mas Ele age como Deus. Deus não mente, Deus não volta atrás. O que Ele promete te acontece. E aí Paulo, escrevendo na sua carta a Timóteo, ele escreve assim em 2 Timóteo 2,13: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Olha que forte isso. Vamos ler todos juntos? Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Muitas vezes quando um ser humano é infiel com a gente, qual que é a nossa primeira atitude com esse ser humano? Ser infiel com ele também. Não dá crédito à fidelidade que Ele não deu para a gente. Mas Deus é diferente. Deus não é como homem. Ainda que você seja infiel com Ele, Ele continua sendo fiel com você. Quem recebe essa palavra? Como assim, pastor? É sim, a palavra está falando. Porque a fidelidade faz parte da natureza dEle. Você já conversou com alguém chato? Não olha do lado não, por favor. Já conversou com alguém chato? Você já viu gente que por natureza é chato? Já viu gente que por natureza reclama? Tem alguém na tua família que vive reclamando das coisas? Você gosta de receber essa pessoa na tua casa? Eu não gosto, cara. Se você está pensando em alguém aí, já pede perdão, que hoje é dia de ceia. Já pede perdão logo. Mas tem gente que é insuportável. Acontece o que acontecer, a pessoa continua sendo chata. Deixa eu te falar uma coisa. Aconteça o que acontecer, Deus continua sendo fiel. Ele não muda, Ele continua sendo fiel.
É como um relógio solar. Por exemplo, o relógio solar, se ele não tiver a luz do sol, uma hora ele vai parar, porque ele é solar. Mas Deus não é o relógio solar, Ele é o próprio sol da justiça. E ainda que a tua vida esteja com tempestades, Ele está lá ainda. Tem um texto que Paulo está navegando, e ele fala assim: 14 dias estávamos no mar, onde nós não vimos nem luz, nem sol, nem estrelas. Um dia Deus falou para mim assim: Ele podia não ver, mas o sol e a estrela estavam lá. E querido, você pode estar não vendo Deus na tua vida, mas Deus continua na tua vida. E eu posso não estar chegando um milagre ainda, mas Deus está na minha vida, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. A nossa fé não se baseia em emoções. Nossa fé se baseia no caráter de Deus. Segundo princípio, Deus é fiel em cumprir suas promessas. Vamos falar juntos? Deus é fiel em cumprir suas promessas. A fidelidade de Deus não se manifesta apenas na sua natureza, mas também nas suas ações concretas. Deus é fiel em cumprir tudo aquilo que Ele promete. Sabe, a Bíblia é um testemunho vivo do que Ele disse e daquilo que Ele fez. Josué capítulo 21, versículo 45 diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Diga comigo: todas se cumpriram. Então diga assim: todas as promessas de Deus sobre a minha vida vão se cumprir. Você crê nisso? Eu creio nisso, meu irmão. O contexto histórico é que nós vemos aqui um testemunho coletivo. Não está falando só de Josué, está falando de toda uma nação. Todas as promessas de Deus para aquela nação se cumpriram integralmente. É por isso que o autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Me ajuda, fala aí: fiel é aquele que prometeu. Aleluia. Abraão esperou 25 anos, mas a promessa dele aconteceu. Gênesis capítulo 21, você conhece a história de Abraão. Lá atrás Deus falou assim: vou te fazer uma grande nação. Gênesis capítulo 21 e 2 diz assim: e o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e o Senhor fez a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha lhe falado. Deus cumpre suas promessas. Como cumpriu com Abraão, vai cumprir na tua vida. Deus cumpriu a promessa na vida de José. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, o autor diz assim: vocês planejaram, falando de José, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus se tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A gente precisa entender, queridos, que às vezes parece que a nossa promessa está demorando, mas está chegando no tempo certo. Olha o que Charles Spurgeon diz: Deus não tem pressa, mas Ele nunca se atrasa. Vamos ler todos juntos? Dá um clique aí, filho, para mim. Me ajuda, data show. Não tem? Por que você deixou fora? Brincadeira, foi eu que fiz. Diga comigo assim: Deus não tem pressa, mas nunca se atrasa. Repete isso para o teu irmão só para acordar ele. Fala: Deus não tem pressa, mas Ele nunca se atrasa. Você crê nisso ou não? Terceiro princípio: Deus é fiel nos momentos difíceis. Vamos falar juntos? Deus é fiel nos momentos difíceis. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: a fidelidade de Deus não desaparece no meio das tempestades. Ela se revela ainda mais poderosa, porque Deus não abandona seus filhos no meio da prova, mas Ele se apresenta como um socorro bem presente. Não está aí não, mas Salmo 46 fala assim: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, talvez você está falando: de onde vai vir meu socorro? E Deus já está respondendo: ei, vai vir do Senhor o teu socorro, porque Deus é fiel. Aleluia, Deus é fiel, Ele não abandona os seus filhos. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, Deus também vai dar o escape, para que possais suportar. Antes da prova, mesmo com a prova, Deus vai te dar o escape. No meio da luta, Deus vai te dar o escape.
Deus vai providenciar o escape. 1 Coríntios nos lembra que as tentações e as dificuldades que nós enfrentamos, elas não são únicas, não são excepcionais. Meu irmão, quem nunca passou por uma batalha? Quem nunca passou por uma situação que fala assim: ei, cadê Deus agora? Essa semana, nós oramos por tanta gente doente. A gente sabe que eu não sei se é virose, o que está acontecendo aí na cidade, está pegando muita gente. Mas hoje eu liberei uma palavra na reunião de liderança aqui, que eu quero liberar aqui hoje à noite também. Na Covid a gente não perdeu nenhum. E a gente não vai perder ninguém também nessa fase. Ei, pastor, por quê? Porque vocês são melhores? Não, porque a gente acredita que Deus é fiel. Que ainda que tem gente aqui que está assistindo essa mensagem em casa, eu quero liberar uma palavra para você hoje. Deus é fiel contigo, você vai sair dessa em nome de Jesus. A tua saúde vai restaurar em nome de Jesus. E você vai poder vir para essa igreja celebrar que Deus tem feito na tua vida. Aleluia, aleluia. Por quê, pastor? Salmo 119, versículo 90. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Ei, a fidelidade de Deus é geracional. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu gosto quando fala o Deus de Jacó, sabe por quê? Porque poderia falar o Deus de Israel, mas fala o Deus de Jacó. O Deus que operou em Abraão, o pai da fé, o Deus que operou em Isaac, o grande filho, o filho da promessa, é o mesmo que operou em Jacó, o usurpador mentiroso. Por quê? Porque Deus é fiel independente do que você faça. Mas isso não te dá autorização para sair fazendo besteira por aí. Porque o mesmo Jacó, que era usurpador, um dia encontrou Deus e falou: não saio daqui se o Senhor não me abençoar. E Deus falou: a partir de hoje tu não és mais Jacó, tu és Israel de Deus. Mas esse texto fala muito no meu coração, porque o mesmo Deus que opera em Abraão, o pai da fé, em Isaac, o filho da promessa, é o mesmo que opera em Jacó. Mas ele não deixa Jacó como Jacó era, ele transforma Jacó e transforma Jacó em Israel. É o mesmo Deus que foi fiel com Daniel na cova dos leões. É o mesmo Deus que foi fiel com os 3 jovens na fornalha, lá em Daniel capítulo 3, versículo 25. O governador manda eles para a fornalha e de repente algo acontece lá dentro. Daniel 3,25 diz assim: respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer dano nenhum, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Deixa eu liberar uma palavra para você, querido. Você pode estar na fornalha, você pode estar passando problemas, você pode estar sendo injustiçado, e é lá dentro da fornalha que o Espírito Santo, que Deus se revela. As pessoas vão olhar de fora e vão falar assim: eu estou vendo alguém lá na fornalha com eles, eu estou vendo alguém no meio do sofrimento deles, mas eles não estão sofrendo dano algum. Aleluia. O diabo está soprando aí na tua cabeça: hoje a mensagem é coach, tudo vai dar certo. Tira isso da tua cabeça. Porque os meninos que foram jogados na fornalha, eles foram jogados na fornalha. Daniel, quando foi para a cova dos leões, ele estava na cova dos leões. No mundo tereis, mas tenha, eu já venci o mundo. Não quer dizer que você não vai passar, pastor, hoje é para mexer com o nosso ego. Não, é para falar para você que mesmo se você estivesse passando por problema, Deus continua sendo fiel. Ele vai estar junto com você no meio dessa luta, dessa batalha. Gordon T. Bond diz assim: nunca tenha medo de confiar a um futuro desconhecido a um Deus conhecido. A fidelidade de Deus garante a sua presença mesmo na dor. Quarto, e eu termino com esse: Jesus é a expressão máxima da fidelidade de Deus. Vamos ler juntos? Jesus toda a fidelidade de Deus ao longo da história converge em uma pessoa: Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não é apenas um cumprimento de uma promessa, Jesus é a própria promessa. Não foi, a promessa não se cumpriu em Jesus, não, Jesus era a promessa. Desde lá de trás, João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade.
João revela que Deus não apenas permaneceu distante, o verbo, mas Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele não apenas prometeu salvação, mas Ele veio pessoalmente entregar. Apocalipse capítulo 19, esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, que mexe com a nossa fé. João, preso na ilha de Patmos, ele tem uma visão e ele diz: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. João está olhando lá naquela prisão e vendo o futuro dele, está vendo um homem num cavalo, aleluia. Um homem assentado num trono, e fala: esse homem é fiel e verdadeiro. Apocalipse 19 apenas não mostra a glória de Deus, mas também já não mostra mais um servo sofredor. Mostra quem? Como Jesus é fiel e verdadeiro, coroado como rei. 2 Coríntios 1:20 diz: pois quantas forem as promessas de Deus, tantas tenho em Cristo sim. Por isso, por meio dele o amém, pronunciado por nós para a glória de Deus. Não sei cantar essa música não, mas você tocou. Assim, ó. Sei essa, que a tua fidelidade. Quem está cantando? Vem cá, Eliseu. Canta aí. Mais uma vez. Você sabe, cante ela. Sei que a tua fidelidade aleluia. Vamos ficar em pé. Só esse corinho de novo, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de paz e luz. Obrigado, Jesus. Eu sei que Ele é fiel. Será que você pode se render à fidelidade de Deus hoje? Será que você pode olhar para a tua vida e agradecer o que Deus tem feito na sua vida? Será que você pode levantar suas mãos, se você puder, e falar: Deus, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Não é que o Senhor tem sido fiel, o Senhor é fiel. Se Deus foi fiel até a cruz, hoje Ele não vai falhar, meu irmão. Se Deus foi fiel até a cruz, hoje Ele não vai falhar. Deus é fiel. Levante suas mãos, agradeça a Ele. Agradeça a Ele pela sua família. Agradeça a Ele pela tua casa. Agradeça a Ele pelos teus filhos. Deus continua sendo fiel. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, te adoramos. Vamos cantar mais uma vez. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei.